Há uma frase que eu ouço quase todos os dias de gente que quer investir, de gente que já investe, de pessoas que falam comigo, que é: eu prefiro ter menos risco, ou eu quero ter menos risco. E eu percebo de onde é que isso vem. Superficialmente faz sentido, parece inteligente ter menos risco. Mas hoje eu vou mostrar-te porque é que esta mentalidade é provavelmente um dos maiores erros que podes cometer nos investimentos. Não porque risco não importa, porque importa e eu vou falar disso hoje, mas porque se o teu objetivo principal nos investimentos é ter menos risco, estás a jogar o jogo completamente errado. E a mentalidade e a psicologia no mercado é uma das coisas mais importantes. Por isso, neste vídeo eu vou falar de 3 coisas. Porque é que a obsessão com risco é uma desculpa disfarçada de estratégia? Porque é. A grande diferença entre gestores de fundo e investidores normais, como eu e tu, e o meu framework que eu uso exatamente para analisar empresas e para ter convicção sobre as empresas que eu escolho investir. Por isso, se já investes ou queres investir, este vídeo é para ti, fica até ao fim porque há muito valor neste vídeo. Vamos começar com isto. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Qual é que é o teu objetivo principal em investir? Pensa nisso durante um segundo. Mesmo que nunca tenhas investido um euro, que só estejas a pensar em investir, pensa nisso. Qual é que é o objetivo principal de tu investires? Por mais incrível que pareça, já ouvi pessoas a dizer: quero proteger o meu dinheiro, quero fugir à inflação, quero ter pouco risco. Mas isso não é objetivo de investimento nenhum, pelo menos não para 90% da população. Eu já vou explicar melhor isto, mas para a maior parte das pessoas, dizer que quero gerir o risco ou que quero proteger o meu dinheiro é só uma desculpa para evitar o sentimento de medo e de falta de convicção. Provavelmente o teu objetivo real, ou seja, o que tu realmente queres quando decidiste começar a investir, é um destes. Ou aumentar o teu património, ou ter mais liberdade financeira, ter mais rendimentos mensais que não dependam de um patrão, ou ter mais dinheiro para fazer simplesmente o que tu quiseres. Eu acho que ninguém acorda de manhã a pensar: o meu sonho é ter o mínimo de risco possível nos investimentos. A não ser que já tenhas bilhões e que o teu objetivo seja preservação de capital e não criação de riqueza, certo? Querer menos risco não é sonho nem objetivo nenhum, é ou falta de convicção ou falta de ambição. E o problema está aqui: quando colocas gestão de risco como o teu foco principal nos investimentos, estás automaticamente a limitar o teu upside, ou seja, o lado positivo. Isto é matemática, não é a minha opinião, ok? Vamos pegar em extremos para eu explicar o meu ponto. Por exemplo, 10 mil euros em certificados da Forro, ok? Dá-te um retorno, vamos dizer, 2,5% ao ano. Mas, aliás, nem vamos dizer 2,5% ao ano. Vamos subir bastante, vamos dizer 5% ao ano. Que se um certificado da Forro ou algum instrumento financeiro assim te dá 5% ao ano. Em 10 anos tu tens 16.300 euros. E às vezes menos que isto, mas vamos dizer 16.300 euros. Depois entram as taxas e a inflação. Porquê? Vamos supor que um certificado da Forro subiu 5% esse ano, mas a taxa é de 3%, a taxa de gestão, e a inflação subiu 3%, o teu retorno real não foi 5%, foi menos 1%, porque a inflação subiu 3% e a taxa de gestão foi 3%. E se o instrumento subiu 5%, estão a perceber? E a outra opção é 10 mil euros num portfólio com boas empresas que são bem geridas, têm potencial de crescimento e têm boas margens, ok? Eu fiz um portfólio exemplo só para vocês perceberem. Neste portfólio exemplo foram investidos 10 mil euros em janeiro de 2017. Mais nada. Não houve aporte mensal nenhum. E desses 10 mil euros, eu meti 30% na Google, 25% na Meta, 25% na Amazon, 10% na Microsoft e 10% na Apple. Ou seja, nada de especulativo, nem com crescimentos tipo Nvidia ou tipo Palantir. Não tem nenhuma empresa aqui que teve um crescimento de 10.000% nos últimos 10 anos. Nada do género, ok? Apenas empresas já super conhecidas em 2017, com produtos e serviços que toda a gente usa diariamente. Ao longo destes 10 anos, teríamos tido 26,8% de retorno anual médio. Ou seja, esses 10 mil euros iniciais seriam agora 86.200 euros. Comparativamente aos primeiros 10 mil euros que foram colocados em instrumentos financeiros tipo certificados da Forro e assim, é uma diferença de 69.900 euros. Agora peguem nos 2 exemplos que eu dei e imaginem uma pessoa com um património líquido para aí 100 mil euros que quer começar a investir para aumentar os rendimentos que tem e para ter mais liberdade financeira. Vai ao banco, cai na conversa do banco de que investir é muito arriscado e difícil e que para uma pessoa normal é como apostar no casino quase, e depois investe 10 mil euros, mas fica a perseguir o menos risco possível. Quando olha para trás no certificado da Forro, fez 6 mil euros em 10 anos, e se tivesse investido no outro portfólio de ações super conhecidas que toda a gente usa diariamente,
tinha literalmente duplicado o património dele. É a diferença entre fazer 6 mil euros ou duplicar o património para alguém que tem património de 100 mil euros. É absurdo. Agora, voltando àquele portfólio exemplo das ações que eu fiz, lembrem-se que eu disse que não foi feito nenhum aporte mensal. Apenas investidos 10 mil euros em janeiro de 2017 e mais nada, certo? Se, em vez de só meter 10 mil euros, tivéssemos feito um aporte de 400 euros todos os meses, ou seja, 100 euros por semana, 400 euros por mês, não teríamos tido 26,8% de retorno anual médio, mas sim 42,3% ao ano. Todos os anos, durante os últimos 10 anos. O que daria 247 mil euros em 10 anos. Percebem a diferença? Se vocês tivessem investido 10 mil euros em certificados de aforro, tinham 16 mil euros. Se tivessem investido 10 mil euros só há 10 anos atrás num portfólio de ações, como o exemplo que eu dei, tinham 27% de retorno ao ano. Se tivessem feito um aporte, tivessem sido consistentes em investir todos os meses, tinham 42% de retorno. 247 mil euros. E começaram com 10 mil e foram investindo 400 euros por mês. Daí a importância de ser consistente, investir pelo menos uma vez por semana e, se possível, claro, se não for possível, pelo menos uma vez por mês. Eu tenho o meu portfólio público e há posições lá que caíram 20, 30, 40%. Vêm-me a vender? Vêm-me a entrar em pânico? Não. Eu simplesmente comprei mais, porque eu sei o que estou a comprar, porque tenho convicção nas minhas posições, porque fiz a minha análise. E é isso que separa um investidor de alguém que aposta, percebem? Ser um bom investidor não é estar sempre a olhar para a gestão de risco e para o que pode correr mal e ter receio constantemente. Ser bom investidor é ter dados suficientes para ter convicção apesar do medo e do receio. É saber agir apesar de, porque a tua análise prova que, apesar dos riscos, existe uma recompensa muito superior. E para vocês perceberem mesmo a importância de teres mais foco no teu retorno anual médio do que no risco e na volatilidade, eu vou-vos dar um exemplo que eu dei na palestra que eu fui dar à Universidade de Coimbra. Vamos imaginar dois investidores. Ambos investiram durante 50 anos 500 euros por mês. Ou seja, todos os meses investiram 500 euros durante 50 anos. Mas um teve 10% de retorno anual e outro teve 15% de retorno anual. Não parece uma diferença muito grande, 10 para 15% de retorno anual médio. Mas o que teve 10% de retorno anual médio durante esses 50 anos acabou com 7,5 milhões de euros e o que teve 15% de retorno anual médio acabou com 46 milhões de euros. De 10 para 15% não é uma diferença muito grande, mas de 7,5 milhões para 46 milhões é. E eu agora quero ser direto contigo. Sempre que eu ouço alguém comum, e quando eu digo comum quer dizer que não seja bilionário, a dizer que o meu foco é ter menos risco, ou eu prefiro ter menos risco, ou eu não quero tanta volatilidade no portfólio, é uma de duas coisas. Ou não sabe analisar corretamente empresas, ou tem preguiça de o fazer. Pensa comigo, quando tu fazes uma análise profunda a uma empresa, vês a indústria e percebes a indústria, modelo de negócio, equipa de gestão, histórico de resultados, analisas as métricas, lês o 10K, vês a demonstração de resultados, vês o balanço, ouves a chamada de resultados, fazes projeções financeiras, o que é que acontece ao receio? Desaparece. Não desaparece a 100%, mas desaparece comparativamente à convicção que tu ganhaste com a análise que fizeste. Percebes? E convicção não é definir uma crença e ser teimoso e nunca mais mudar. Convicção é informação. Ganha-se ou perde-se relativamente à informação que vais recebendo. Se eu tenho convicção suficiente para investir numa empresa, mas existe alguma mudança nos fundamentos que me faz perder essa convicção, porque eu ganhei informação negativa sobre essa empresa, isso vai se refletir na minha estratégia ou de saída ou de redução da posição, percebem? Mas agora pensa no oposto. Um investidor que viu um vídeo no YouTube de alguém a falar super bem sobre uma empresa, não fez pesquisa nenhuma nem análise nenhuma e simplesmente comprou. A ação cai 15, 20, 30%. É óbvio que ele vai entrar em pânico, porque a ação é má? Não se sabe. Ele nem sequer sabe se os fundamentos da empresa mudaram ou não. Ele nem sequer analisou os fundamentos iniciais da empresa. É normal que para ele seja arriscado. É óbvio e difícil. Quando tu ou não sabes como analisar, ou sabes, mas tens preguiça, aí é que está o problema. Porque tu não consegues construir convicção com vídeos do YouTube.
Percebes? Porque tu não estás na cabeça da pessoa que fala sobre as empresas e que de facto fez a análise das empresas. Agora vamos ao segundo grande erro que eu infelizmente vejo muito em Portugal. Pessoas normais a tentar investir como hedge funds. Long short, estratégias de volatilidade mínima, um portfólio com 50 ou 100 posições diferentes. Eu percebo o apelo, parece profissional, parece sofisticado porque os gajos que andam de gravatinha e no Wall Street fazem isso, mas vocês têm que perceber a diferença entre eles e vocês, porque há uma diferença muito grande. Aliás, há várias diferenças, mas a principal é que eles gerem 5, 10, 20 mil milhões de euros, dinheiro esse que, adivinhem lá, não é deles. Por isso é que eles estão tão obcecados com gestão de risco. Esse dinheiro é de clientes que são bilionários, family offices de famílias muito ricas e fundos de pensões. Se vem uma crise, o mercado cai para aí 30% ou 40% e eles perdem mais de metade desse dinheiro ou metade desse dinheiro, eles vão ser processados pelos melhores advogados do mundo e vai correr mal para o lado deles. Eles estão a gerir dinheiro de bilionários, cujo objetivo é preservar capital, porque eles já têm dinheiro para fazer o que lhes apetecer e já nem sabem como gastar o dinheiro. O nosso foco não é esse com pessoas normais que têm menos de 1 milhão investido. O objetivo é criação de riqueza. Okay? Vocês podem fazer e dizer o que quiserem, e se aplicar estas estratégias no vosso portfólio vos faz sentir mais inteligentes que as outras pessoas, tudo bem. Mas percebam que as estratégias dos hedge funds não é focada em crescimento patrimonial, ou não são focadas em crescimento patrimonial, são focadas em preservação de capital e sobrevivência. Eu lembro-me perfeitamente que no início eu perguntava-me bastante como é que estes gestores de fundos de hedge funds não fazem quase retorno anual nenhum nos portfólios e nos fundos deles, mas ganham mesmo muito dinheiro. Porque eu percebi que eles ganham dinheiro através de comissões. Mesmo que o portfólio não subindo muito, eles, ao fazerem 2% de taxa de gestão sobre 10 mil milhões, a única coisa que eles precisam de fazer é ir jantar a sítios caros com os clientes, jogar golfe com eles e fazer networking. Eles são basicamente gestores de luxo, não são investidores profissionais como o Warren Buffett. Agora, tu não geres dinheiro de bilionários, tu não és processado se o teu portfólio cair 20% ou 30%. Tu podes fazer DCA, que é o mercado cai bastante, tu compras mais porque fizeste a tua análise e tens convicção. Então, se tu podes fazer isso e se tu não estás na mesma posição que os hedge funds, porquê é que tu estás tão focado em gestão de risco e em ter pouco risco? Se ao final de 20 ou 30 anos vais ter muito menos retorno que pessoas que supostamente arriscam mais. Para 99% da população e toda a gente que está a ver este vídeo, a não ser que sejas bilionário, esta estratégia de investimento não faz sentido nenhum. O que tu queres é mais património, mais rendimentos, mais liberdade financeira. E os melhores do mundo que partilham os mesmos objetivos que tu, que estão focados em construir um portfólio que realmente crie riqueza, aumente o teu rendimento, que te dê liberdade financeira, fazem estratégias completamente diferentes dos hedge funds. E antes que me venham dizer o que já me disseram, que é o Warren Buffett também já fez long short. O Warren Buffett fez long short em 1990 com uma parte super pequena do portfólio dele e em 2008 disse que não o faria se fosse hoje, fez isso com uma percentagem muito modesta do portfólio e o que ele hoje faz, ou faria, seria hedging. Se vocês acham que o Warren Buffett e esses investidores fazem mesmo de facto long short e não hedging, é porque vocês não sabem a diferença entre um e outro e isso é um tema para outro vídeo. Fundamentalmente, o Warren Buffett não construiu um dos maiores track records da história com pouco mais de 20% de retorno todos os anos a seguir estratégias de hedge fund. Ele construiu isso com uma coisa simples: comprar boas empresas a bons preços e mantê-las. Muitos de vocês têm preguiça de fazer a análise, mas outros fazem demasiado. Eu acho que quando tu tornas a coisa demasiado complexa, já não é nada benéfico para ti, a não ser que tenhas uma equipa de 50 analistas a trabalhar para ti, coisa que 99% da população não tem, como eu já disse. Mas o ponto aqui é que o Warren Buffett não tinha estratégias complexas, nem 500 empresas por portfólio. Ele tinha algumas posições grandes, sim, como é óbvio, mas tinha convicção nelas e tinha paciência, que é uma coisa que falta a muita gente. Muita gente quer o dinheiro rápido e não tem paciência para esperar um bocado.
e focar-se um bocadinho mais, se calhar, em aumentar o aporte mensal, aumentar os rendimentos, ter mais rendimentos do que despesas. Querem agarrar em 500 euros e transformar em meio milhão, quando das duas uma, ou arriscas mesmo muito, 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 ou demora bastante tempo. Mas, por exemplo, a Apple durante anos representou 40% do portfólio da Berkshire Hathaway. Isso é concentração, porque existia convicção elevada. Eles estavam a investir na Apple muito antes, se calhar, de eu sequer saber o que era um iPhone. Claro que pessoalmente eu não teria 40% do meu portfólio na Apple, mas para a altura que era e quando ele investiu, não foi assim um exagero muito grande. E funcionou, não porque ele estava focado em ter pouca volatilidade, mas porque ele estava focado em analisar empresas e comprar boas empresas a bons preços e a mantê-las a longo prazo. Mas nunca se esqueçam que diversificação a mais não é nada bom, mas concentração a mais também não é. Já agora, se o vídeo está a ser útil, tens mais de 100 mil euros de património líquido e pelo menos 25 mil euros investidos e queres aprender a investir a 100%, ter autonomia, ter todos os nossos processos e nunca mais precisaste te preocupar com como analisar empresas na vida, vais ter 100% de autonomia para tomar todas as decisões que precisas para o resto da tua vida, preenche o formulário aí em baixo. E se não tens 100 mil euros de património líquido nem 25 mil euros investidos, mas gostarias de aprender a investir e ter uma comunidade onde te pudesses juntar e aprender com outras pessoas que ou estão muito mais à frente que tu ou estão no mesmo lugar que tu, também tens o link do IS Club Plus lá em baixo, que é pago, como é óbvio, mas se quiseres gratuito, também tens o IS Club gratuito, por isso está tudo na descrição, malta, e vamos voltar para o vídeo. Agora, para resumir tudo visualmente, fiz uma tabela que mostra a percepção e a realidade das coisas, ok? Porque a maior parte das pessoas tem a percepção, por exemplo, que ações individuais é muito arriscado, quando na verdade depende completamente da análise que faças. Completamente. Certificados da Forro, PPRs, assim, estes instrumentos financeiros mais seguros, supostamente, é a ideia que a malta tem, é que são 100% seguros e que são super bons e fantásticos para ter o meu dinheiro, para as pessoas normais. Quando na realidade existe um risco real de perda de poder de compra a longo prazo. Porque a maior parte das pessoas não contabiliza as taxas nem a inflação. E mesmo que contabilizem as taxas, isto aqui só cobra 3% ao ano durante os primeiros 3 anos, depois já não pago mais nada. Está bem, mas existe inflação na mesma, ok? E as pessoas têm a ideia que esses instrumentos financeiros que estão ligados à dívida portuguesa, que a dívida pública portuguesa é garantida e super segura, mais segura que qualquer empresa no mundo. Quando na realidade uma empresa avaliada em trilhões, super bem gerida e com um moat, é mais seguro, do que, na minha opinião pelo menos, do que um país com um PIB de 340 mil milhões, que é super mal gerido e que não cria ambiente nenhum propício à criação de riqueza e a empresas. E era aqui onde eu queria chegar. O que eu vou dizer pode soar um bocado radical para Portugal, mas é simplesmente factual. Se vocês pensarem bem, se não fosse a União Europeia a proteger financeiramente os países da União Europeia, se nos focássemos puramente em market cap ou PIB, qualidade de gestão, solidez financeira, histórico de resultados, e se juntarmos isso tudo, empresas como a Microsoft, como a Google, como a Amazon, como a Nvidia, têm uma menor probabilidade de ir à falência do que o Estado português. E eu só não digo Estados Unidos porque se o sistema financeiro dos Estados Unidos colapsasse e os Estados Unidos fossem mesmo à falência, isso também colapsaria o sistema financeiro global. Agora, para Portugal não é o mesmo caso. Se Portugal fosse à falência, provavelmente não colapsaria o sistema financeiro global. Mas eu posso ir ainda mais longe e dar-vos um exemplo prático. O PIB de Portugal são 340 mil milhões atualmente. A Google faz isso de lucro em 3 anos. Agora, eu pergunto-vos, sabendo que pelo menos um produto ou serviço da Google é usado por ti todos os dias, por quase toda a gente todos os dias, qual é que é mais arriscado, na tua opinião? Dívida do Estado português ou a Google? Deixa aí nos comentários. Claro que isto não significa que devas só investir em empresas, deves diversificar os teus investimentos até fora do mercado de ações, e também não quer dizer que devas só ter o teu dinheiro concentrado em uma ou duas empresas, porque como vos disse, concentração a mais também é mau. E o que eu quero dizer é que risco percebido e risco real são coisas diferentes, e não perceber a diferença entre eles custa-te dinheiro. Tu deves pensar no risco não como o foco, mas algo a gerir com inteligência, e tendo sempre em consideração o teu retorno anual médio. Agora, um framework prático para saberes em que é que estás a investir e teres convicção é começares sempre por qualificar a empresa, fazeres uma mini análise histórica e competitiva ao perfil da empresa, ou seja, perceber se a indústria está em crescimento ou em contração, qual é o modelo de negócio e quais é que são os KPIs, os Key Performance Indicators do modelo de negócio específico para a indústria específica em que a empresa está,
Qual é que é o TAM, o Total Addressable Market, ou seja, o mercado todo que a empresa tem. Imaginem o TAM como se fosse o bolo todo que a empresa consegue, ou pode conseguir eventualmente. E o market share é a fatia do bolo que neste momento a empresa serve, ou seja, são os clientes dentro do TAM, os clientes a que a empresa já conseguiu é o market share dela. Tem um moat, ou seja, tem uma vantagem competitiva duradoura, tem uma boa equipa de gestão que já provou ser de facto boa, e fazer uma análise SWOT. É sempre muito importante fazer uma análise SWOT. Quando estás a analisar a indústria, vais automaticamente descobrir o O e o T da análise SWOT, que é oportunidades e ameaças, opportunities and threats, e o S e o W, que são strengths and weaknesses, que é forças e fraquezas. Tu descobres com a análise competitiva à empresa e com a tua análise financeira. Tu percebes quais é que são as fraquezas e as forças da empresa facilmente. Dentro da análise SWOT tens sempre a parte interna, que depende da empresa, e a parte externa, que depende da indústria e do ambiente macroeconómico. Isto é muito importante saber. Agora, a análise financeira, as receitas e os lucros estão a crescer consistentemente. Margens brutas acima de 50% idealmente, na minha opinião. Margens de lucro acima de 10 a 15% idealmente. Demonstração de resultados e balanço patrimonial. Isto é muito importante, saberes ler estes dois documentos financeiros e ver se estes documentos são bons para a empresa que queres investir, como é óbvio. A empresa, tu tens de perceber aqui se a empresa sabe gerir despesas, sabe gerir crescimento, tem uma boa estrutura de capital. E, por fim, free cash flow, fluxo de caixa livre. É sempre bom saber se a empresa tem um bom fluxo de caixa, e se não tem, porque é que não tem? Está a reinvestir no negócio? Se sim, o quão bem é que está a reinvestir no negócio? É preciso perceber isto tudo, ok, malta? Depois, valuation, perceber se o preço atual da ação já desconta o crescimento esperado. Muitas empresas têm um grande potencial de crescimento, mas isso ainda não está contabilizado no preço da ação, que é uma oportunidade. Outras vezes já está. Por isso, por exemplo, já tive muita gente a vir ter comigo a dizer: quero investir na Take-Two por causa do GTA 6, mas o boom na receita e no lucro a partir do GTA 6 já está contabilizado no preço da ação da Take-Two. Percebem? Por isso é preciso ter cuidado com isso. Isso é um exemplo, mas existem outros exemplos, como é óbvio. Depois, qual é que é o downside realista e o upside realista da empresa? Para que é que vocês querem saber isto? Para depois, eventualmente, avaliarem o risco-recompensa da empresa, como é óbvio. Depois, se a empresa crescer como eu estou à espera, qual será mais ou menos o CAGR que eu vou receber todos os anos? CAGR, Compound Annual Growth Rate, ou crescimento anual composto. Qual é que é o crescimento anual médio que eu estou à espera que a empresa me dê durante os próximos 5, 10 anos? Isto é importante saber. Como é que vocês conseguem saber isto? Através de uma projeção financeira. Por fim, temos a tese. Fazer a vossa tese. O que é a vossa tese? Consigo explicar em 60 segundos o porquê de eu querer investir nesta empresa, o porquê desta empresa ser boa? Isto é muito importante. Se tu em 2 ou 3 frases não consegues explicar o motivo de investir na empresa, ou o motivo dela ser boa, ou a vantagem competitiva dela, isso é mau. Não demora muito tempo, ok? E a última coisa que vocês têm de perguntar é: se a empresa cair 30%, estou tranquilo em comprar mais? Isto é muito importante. Se não conseguires responder à última pergunta com sim, compraria mais se a empresa caísse 30%, é porque não tens convicção suficiente. E se não tens convicção suficiente, é porque não analisaste bem a empresa, ou porque a empresa se calhar não é tão boa assim como tu pensas que é. E é isso que tu tens de ver. Mas se tu fizeste todos os passos que eu te disse aí em cima, tu de certeza que vais ter uma boa análise, uma análise já bem estruturada, e já vais ter convicção suficiente para tomar essas decisões. Sempre que eu explico estas frameworks a alguém, eu recebo sempre a mesma pergunta a seguir, que é: Gabriel, mas quando tu analisas as tuas empresas, qual é que é o processo que tu segues? E eu já mencionei este processo várias vezes, mas vou voltar a repeti-lo passo a passo e por ordem. Primeiro eu tenho a faísca, o que eu gosto de chamar da faísca, que é quando eu descubro a empresa que quero analisar. É sempre a primeira coisa que acontece. O primeiro, ou é porque vi em algum lado alguma empresa e achei interessante, ou é porque vi em algum vídeo do YouTube, seja o que for. A faísca é quando eu descubro que quero analisar uma empresa, quando eu decido analisar a empresa. Depois, a primeira coisa é o perfil da empresa. Eu vejo instantaneamente o perfil da empresa. Qual é que é o setor e a indústria em que a empresa está? O que é que a empresa faz? Ou seja, o modelo de negócio da empresa e os segmentos em que a empresa atua, tanto geograficamente como em termos de operações. Depois faço algo que eu chamo uma sneak peek financeira, ou seja, faço um mini check em algumas métricas. Vejo o índice preço-lucro, vejo o índice preço-lucro futuro, vejo algumas percentagens de crescimento, tanto da receita como do lucro líquido, mais ou menos. Depois vejo margens e fluxo de caixa. Isto é o que eu olho assim muito rápido no stock analysis. Eu vou às estatísticas da empresa e dou assim uma revisãozinha. É a minha sneak peek que eu faço sempre.
A seguir, vejo os dois documentos financeiros principais, demonstração de resultados e balanço. Sempre, logo a seguir a fazer um quick check no perfil da empresa e um quick check às métricas financeiras, vou logo para os documentos financeiros. Demonstração de resultados e balanço, sempre. Depois de eu ver estes dois documentos, tanto a demonstração de resultados como o balanço, aqui é que eu aprofundo na análise histórica e competitiva da empresa. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o passado da empresa, a equipa de gestão, objetivos da empresa para o futuro, que é muito importante isto ver-se na chamada de resultados, e notícias recentes da empresa. Aqui eu aprofundo mesmo e quero mesmo perceber toda a história da empresa por trás, ou melhor, o histórico das decisões da equipa de gestão e das decisões da empresa no geral, e também perceber quais é que são as vantagens competitivas da empresa, etc. Isto demora-me, este processo todo, ou seja, analisar rapidamente o perfil da empresa, fazer um quick check financeiro, ver estes dois documentos e fazer esta análise histórica e competitiva demora ser entre 20 a 40 minutos, mais ou menos. Depois passo para a apresentação de resultados, que são aqueles slides que eles metem num PowerPoint e apresentam durante os relatórios de resultados. Sempre que sai relatório de resultados, eles fazem sempre um resumo dos resultados financeiros. E vejo também ou o 10K ou o 10Q, dependendo do que quero fazer. Sempre que eu quero analisar uma empresa inicialmente, leio sempre o 10K, porque é muito mais completo e é um relatório anual. O 10Q é um relatório trimestral, não é tão completo, ok? O 10K é muito importante e muito pouca gente tem noção disto, porque no 10K eles falam sobre os riscos, falam sobre muitas coisas que são importantes, falam sobre a própria equipa de gestão até, falam sobre coisas importantes que não existe em qualquer lado nenhum, por isso o 10K é essencial lerem. A apresentação de resultados, aquele resumozinho em slides no PowerPoint, não é necessariamente obrigatório na minha opinião, eu vejo porque acho engraçado e gosto, há algumas empresas mais do que outras, mas o 10K é obrigatório. A seguir a isso, ouça a chamada de resultados, ok? A chamada de resultados varia um pouco, eu posso colocá-la quando faço a análise histórica e competitiva, ou seja, antes disto, não está necessariamente por ordem aqui, mas estas duas coisas normalmente duram entre 1h30 a 2 horas, até porque a chamada de resultados, mesmo que eu ouça em 1.5 vezes de velocidade, demora meia hora, 45 minutos, normalmente é 1 hora se ouvir a tempo normal, por isso já. Depois aprofundo nos documentos financeiros para os últimos 2 a 3 anos. Porquê? A demonstração de resultados e o balanço que eu vi inicialmente foi o último que eles lançaram, ou seja, do último trimestre ou do anual. Quando eu vou 2 a 3 anos atrás, eu tenho uma percepção muito melhor do quão melhor ou pior foi ficando o balanço e a demonstração de resultados. Claro que isto agora dá para ver em sites, eu não preciso de estar a fazer download ou a sacar cada 10K ou cada 10Q dos últimos 2, 3 anos, mas estão a perceber o que eu quero dizer? A ideia é que vocês vão ver os documentos financeiros e comparem com os resultados anteriores dos últimos 2, 3 anos, preferencialmente. Depois faço valuation através das minhas projeções financeiras. Para além das projeções financeiras, também calculo o valor intrínseco através do modelo de fluxo de caixa descontado, mas não é algo que eu me foco muito, eu simplesmente vou pesquisar, não tenho o meu próprio modelo com a minha taxa de desconto, simplesmente quero saber qual é a taxa de desconto que estão a utilizar no modelo que eu pesquisar, mas eu não tenho grande foco nisto e é apenas para os próximos 2, 3 anos que eu olho para o valor intrínseco da empresa, não mais do que isso. Foco muito mais nas projeções financeiras. Se eu achar que a empresa pode ter uma grande posição no meu portfólio, pode ser uma grande posição no meu portfólio, eu também faço a projeção avançada, para além das intermédias. Quando eu não acho que a empresa vai ser muito grande no meu portfólio, faço projeções intermédias apenas. Por fim, estratégia e plano de gestão, como é óbvio. Estratégia de adição, inação, redução e saída, saber o que fazer em qualquer situação, ok? E também teres o teu plano de gestão do portfólio, que é quando fazes o rebalanceamento das posições, saber qual é que é a percentagem que a posição vai ocupar do teu portfólio e ir gerindo ao longo do tempo. Esta última parte demora entre 1 a 1h30 normalmente. Depois deste processo, se eu decidir abrir posição na empresa e a empresa cair bastante, eu simplesmente compro mais. Não porque sou corajoso, mas porque fiz a minha análise. Uma última coisa antes de terminar. Esta filosofia aplica-se a tudo na vida. Se queres construir um negócio, tens de arriscar capital, tens de arriscar tempo, tens de arriscar reputação. Se queres construir uma relação amorosa profunda, tens de arriscar rejeição,
tens de arriscar, confiar na pessoa. Se queres ser um bom profissional, tens de ganhar responsabilidade no trabalho e ir sempre ganhando. Tens de arriscar, ter o teu trabalho, mostrar o teu trabalho e ser julgado por ele. E nos investimentos é igual. E é isso que diferencia um bom investidor de um investidor medíocre. Sem risco não há crescimento. Por isso a questão aqui não é como é que eu elimino o risco, é como é que eu me torno suficientemente bom para saber analisar corretamente empresas e identificar riscos-recompensa que estejam claramente a meu favor. E isto aprende-se, não é um dom, é um processo. Claro que empresas podem ir à falência, isso é óbvio, mas por isso é que existe análise e diversificação inteligente. Por exemplo, entre 8 a 12 empresas ou entre 8 a 15, isso não é uma lei fixa, depende muito do dinheiro que tenham investido e da experiência que tenham, mas ter empresas diversificadas por setores com perfis de risco diferentes e, mais importante de tudo, sizing. Saber, de acordo com o risco-recompensa que tem, saber qual é que é a percentagem que a empresa vai ocupar no vosso portfólio. Assim, podem investir em empresas mais especulativas ou arriscadas se quiserem, sem abdicar de muito capital e a conseguirem dormir bem à noite. Okay? Eu falei disto no vídeo de como construir um portfólio para os próximos 40 anos. Passem lá. Mas a base tem sempre de ser boas empresas a bons preços. Por isso é que a análise é tão importante e eu estou sempre a bater nisto. Há muito pouca gente, muitos poucos investidores em Portugal e muitos poucos influencers de investimentos em Portugal que sabem de facto analisar corretamente empresas. 99% deles nem sequer projeções financeiras fazem. Para finalizar, fiquem com isto. Convicção não nasce do nada, nasce da análise, nasce de perceberes o que é que estás a comprar. E se tu não estás disposto a arriscar de acordo com a tua convicção, não vais ganhar nada. Se com este vídeo eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a mudar isso, já valeu a pena o trabalho. Muito obrigado, malta, bons investimentos.